Irmãos, hoje eu vim com o Espírito Santo e com os anjos. Estou bem acompanhado, né? Mas estaria melhor ainda se a esposa e os filhos estivessem. Mas não puderam estar, mas eu agradeço a Deus por mais uma oportunidade de poder estar aqui com os irmãos, com a família Hebron, né? E com os salvos em Cristo Jesus, com a igreja do Senhor, amém? Quero convidar você a abrir sua Bíblia, agradecer o pastor João, pastora Tássia, pelo convite, pelo carinho. Estamos aí, né? No mesmo barco, na mesma caminhada, servindo ao Senhor e buscando a face de Deus. Livro de Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo de número 16, versículo 13 ao versículo 19. Você pode ficar sentado mesmo, com a mesma reverência, se estivesse de pé. Mateus capítulo 16, a partir do versículo 13. Quem encontrou, diga amém. Amém. Indo Jesus para a região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que é o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, e outros dizem que é Jeremias ou um dos profetas. Ao que Jesus perguntou: e vocês, quem dizem que eu sou? Respondendo, Simão Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado é você, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que revelaram isso a você, mas o meu Pai que está nos céus. Também eu lhes digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido desligado no céu, e o que você desligar na terra terá sido desligado no céu. Olha o que diz o versículo 18. Também eu lhe digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O tema da mensagem nessa noite é um pouco contraditório àquilo que a gente aprende. Jesus disse que ele veio para dar vida e vida em abundância. Então nós temos a vida de Deus em nós. Mas o tema da mensagem nessa noite é: não sejamos assassinos de nós mesmos, ou não sejamos assassinos da igreja local, porque nós somos a igreja do Senhor, somos a igreja universal de Cristo na terra, e fazemos parte de uma igreja local, que aqui nós fazemos parte da igreja Batista Hebron de Chácaras de Contagem. Nós somos a igreja, não somos da igreja universal, nós somos a igreja universal. E uma das frases muito, assim, difícil e muito perigosa que os cristãos após a pandemia estão dizendo é: afastado da igreja, de Deus jamais. Ou afastado de Deus, não da igreja. Mas nós sabemos que a Bíblia fala que não devemos deixar de congregar, como é costume de muitos, porque o grande dia se aproxima, e nós somos a igreja do Senhor. Deus não quer que ele seja somente conhecido, mas Deus quer que ele seja experimentado, ou seja, nós não apenas devemos conhecer sobre Deus, conhecer a palavra, mas nós devemos ter as nossas experiências com Deus na prática. E essas experiências, Deus nos leva a processos. De tempo em tempo, nós como igreja somos levados aos processos de Deus na nossa vida. Quem dera se tudo na nossa vida desse certo, se todos os nossos projetos que fazemos como seres humanos, e temos que fazer sim, desse certo. Mas diante do nosso contexto
na caminhada cristã, Deus tem os processos, Deus tem a maneira dele de trabalhar, que é diferente da maneira que pensamos, ou que projetamos, mas entendemos que a Bíblia fala que todas as coisas contribuem certamente para o bem daqueles que amam a Deus. Nós somos a igreja do Senhor, somos edificados sobre a revelação que Pedro disse, que Pedro teve. Ele disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus disse: sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E este tema que eu separei, que eu trouxe para nós, é um alerta de Deus para a nossa vida. É um alerta para que possamos prosseguir firme na caminhada, firme no propósito, na vontade de Deus, que a vontade de Deus ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável, para que possamos viver firmes e constantes na fé e sermos sóbrios e vigilantes. Porque o diabo, o nosso adversário, interessante que a Bíblia fala, o diabo, o nosso adversário, não o adversário de Deus, porque Jesus venceu ali na cruz a morte, o pecado, ele pisou, esmagou a cabeça da serpente, tomou a chave, e hoje nós temos vida. E a Bíblia fala que o diabo, nosso adversário, anda ao nosso derredor, procurando alguém para que ele possa tragar. Mas ao nosso redor, a Bíblia fala que o Senhor dá ordem aos seus anjos ao nosso respeito. Nós somos a igreja, guardadas pelo Senhor. Quando nós ouvimos a mensagem do Evangelho, quando nós reconhecemos que somos pecadores, entregamos a nossa vida a Jesus, confessamos a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida, nós estamos confessando, assim como Pedro confessou: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Nós estamos declarando que Atos diz que não há nenhum outro nome para qual o homem possa ser salvo, a não ser o nome de Jesus Cristo, que está acima de todos os nomes. Então Pedro aqui nessa declaração, ele confessou Jesus como o divino e como o Messias prometido e aguardado. Até no tempo da nossa ignorância, Deus cuida de nós. Deus já estava trabalhando antes mesmo de ser revelado a nós. Na minha vida foi assim. Deus estava cuidando, Deus estava trabalhando comigo antes mesmo de conhecer Ele, antes de ter conhecimento da palavra. Porque eu já contei que antes de converter, eu não tinha paz para dormir. Quando eu ia deitar, que eu repousava a minha cabeça no travesseiro, que eu fechava o olho, que vinha um sono, eu ouvia passos vindo em minha direção. E eu falava assim: já vem ele, já vem ele, já vem ele. E aquele negócio agarrava meu pescoço, e quanto mais eu tentava falar, mais ele apertava, eu suava frio. Mas sem ter conhecimento de Deus, sem ter conhecimento da palavra, lá naquela batalha espiritual, onde o inimigo estava tentando ceifar a minha vida, eu dizia uma frase no sonho, que eu sei que é uma batalha espiritual hoje. Eu dizia: o sangue de Jesus Cristo tem poder. Quando eu falava o sangue de Jesus Cristo tem poder, aquele negócio saía correndo, eu escutava a paz, e ia embora. Eu levantava e ia dormir do lado da minha mãe, com 18 anos de idade, dormindo com a mamãe. Que isso, meu filho, por que você está aqui? Falava: não, eu tive assim, um sonho assim. Ela falava: Deus está te chamando. E um dia eu tive um sonho, eu vi literalmente o diabo do meu lado, puxava para esse lado e ria da cara da minha mãe, falava que eu pertencia a ele, e do outro lado eu via a minha mãe chorando, falando que eu pertencia a ela. Naquele dia eu levantei e falei: hoje eu vou para a igreja com a senhora. E fui para a igreja, e ali eu renovei
a minha aliança com Deus. Ali eu renovei a declaração que Pedro disse, e nós também, quando entregamos a nossa vida a Jesus, nós declaramos: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Porque quando criança eu lembro que eu entreguei a minha vida para Jesus na igreja, e Deus foi trabalhando, me atraindo, ao ponto que não teve jeito. Tem uma hora que o cheque-mate de Deus vem, e nós estamos vivos hoje, porque Deus tem um propósito na nossa vida. Nós estamos salvos em Cristo Jesus, porque nós somos cobertos, lavados, remidos pelo sangue do Cordeiro. A Bíblia diz que aquele que não vive pecando, o diabo não lhe toca. Nós somos a igreja, nós somos a noiva. Nós não somos agora, não vivemos na prática do pecado, lutamos todos os dias contra o pecado. E se dissermos que não temos pecado, nós somos os mais mentirosos dos homens. Se dissermos: eu não tenho pecado, já pecamos, já mentimos. Porque às vezes a gente peca na mente, peca em atitude, às vezes a gente peca de forma involuntária, e temos que pedir: Senhor, me perdoa, tenha misericórdia de mim. Mas a Bíblia fala que aquele que não vive, aquele que não pratica, o diabo não lhe toca. Depois desse dia que eu entreguei a minha vida para Jesus, a gente passa por luta, a gente tem batalha espiritual, mas se a gente está firme em Deus, a Bíblia fala que o inimigo vem por um caminho, mas por 7 ele bate por retirada. E nós somos a igreja do Senhor, nós somos aqueles da qual servimos a Deus, a pedra a qual Jesus edificou a sua igreja. Identifica essa pedra aqui que Jesus disse que edificaria a sua igreja, se identifica com Ele próprio. Essa revelação que Pedro teve, foi o próprio Deus que trouxe. E Jesus disse: sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja. A igreja foi edificada por Jesus Cristo. E fala da obra de salvação, após Jesus ter morrido na cruz por nós. Então, por Ele próprio, ou seja, pela morte de Jesus na cruz do Calvário, para nos salvar, para nos resgatar. Essa pedra, essa edificação se identifica também sobre a própria revelação que Pedro teve, ou seja, ele disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E através de Pedro, ele foi o primeiro líder da igreja de Jerusalém. Um homem que soube ter humildade e tratar com as suas frustrações. Por quê? Porque Jesus disse que ele passaria pela morte, e ele disse: Senhor, eu também vou passar, eu vou com o Senhor aonde o Senhor for, eu sou o único que não vou te negar. E Jesus disse: Pedro, antes mesmo que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. E ele soube lidar com o fracasso, porque depois que Jesus ressuscitou, depois que Jesus apareceu, ele disse: Pedro, tu me amas? Aí Pedro disse: Senhor, tu sabes que eu te amo, apacenta as minhas ovelhas. E depois Jesus perguntou: Pedro, tu me amas? E Pedro disse: Senhor, tu sabes que eu te amo, apacenta os meus cordeiros. Pedro, tu me amas? Aí Pedro lembrou do tempo que ele negou Jesus. Ele disse: Senhor, tu sabes todas as coisas. Ele disse: então apacenta as minhas ovelhas. Nós temos que saber lidar com os nossos fracassos, nós temos que saber lidar com os nossos pecados. A Bíblia fala que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de todo o pecado. Temos que vigiar. Satanás é astuto, ele é sagaz, ele prepara ciladas, ele prepara laços, mas o Senhor é aquele que nos livra. E Jesus então edificou a sua igreja, identificando com Ele próprio, com a revelação de Pedro, e também sobre a confissão de fé que Pedro fez. Ele disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E nós também confessamos pela fé.
Assim como Pedro ali, pela revelação que teve, nós também temos pela fé a revelação, e nós temos a autoridade para declarar: Senhor, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o nosso Senhor, Tu és o nosso Salvador. Então, meu querido, nós podemos ver que ali o Jesus edificou sobre Ele mesmo a igreja, e disse que as portas do inferno não podem prevalecer contra ela. Vamos abrir lá em 1 Pedro capítulo 2. 1 Pedro capítulo 2, versículo de número 4. Aleluia. Chegando-se a ele, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Também vocês, como pedras que vivem, são edificados casa espiritual, para serem sacerdócio santo, a fim de oferecerem sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo. Por isso está escrito na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crê não será envergonhada. Mostra que a igreja, os cristãos, foram edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo Cristo como a pedra angular, a pedra de esquina, a pedra principal, que traz o sustento, que traz a edificação da igreja. É pela fé que nós vivemos, é pela fé que declaramos a palavra. Nós estamos alicerçados, meu querido, é na rocha. Pode vir vento, pode vir tempestade, pode vir pandemia, pode vir guerra, pode vir o que for, pode vir ataque das trevas, pode vir seta, pode vir qualquer coisa, nós estamos edificados na rocha. A rocha é Jesus Cristo. Nós estamos baseados no fundamento, olha, dos apóstolos e dos profetas. É a palavra de Deus quem nos sustenta, e nós temos que viver não segundo aquilo que vemos de forma natural, mas nós temos que viver segundo aquilo que a palavra de Deus nos diz. Sabe qual que é a oração que prevalece? É a oração pautada na palavra do Senhor. E a Bíblia fala: eleva os meus olhos para o monte, de onde virá o meu socorro vem. Olha só a resposta: o meu socorro vem. E se diz que o socorro vem, ele vai vir. A Bíblia diz: porque ele é poderoso para fazer infinitamente mais, além do que pedimos ou pensamos. Ou seja, Deus é poderoso para fazer. E a Bíblia fala que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. A igreja somos nós, a igreja é eu e você, meu querido. E nós temos que ter esse entendimento e viver a cada dia firmes e constantes na fé. Todo cristão é unido a essa igreja pela fé em Jesus Cristo como nosso Senhor e o nosso Salvador. Sabe qual que é a base da nossa fé? A base da nossa fé é a morte, ressurreição, ascensão de Cristo, mas também tem uma palavra que diz: Maranata, ora vem Senhor Jesus. Nossa fé está alicerçada na volta de Jesus Cristo, que vai vir para buscar a sua igreja. Quando Jesus subiu aos céus, os discípulos ficaram ali atônitos, ficaram ali pensando: e agora? Acabou nossa esperança, e ficaram olhando para o alto. Aí diz a Bíblia que apareceu os varões e diz: varões galileus, porque vocês estão olhando para o alto? Esse Jesus que foi, é o mesmo que vai vir voltar. E nós temos que tomar cuidado, porque o diabo faz de tudo para tentar roubar o nosso pensamento, a nossa mente das coisas que vêm do alto. Jesus ressuscitou, e diz a palavra que como Ele, nós também ressuscitaremos com Ele. E diz a palavra que o nosso corpo será transformado num corpo glorificado, semelhante ao corpo de Jesus Cristo.
E você vê lá em 1 Coríntios capítulo 15, o apóstolo Paulo combatendo uma heresia dos saduceus, porque os saduceus não criam nem nos anjos e nem na ressurreição. Estavam querendo ali inflamar a igreja, doutrina de demônios, mas Paulo então vem dizer: olha, Cristo ressuscitou e nós também ressuscitaremos com Ele, e se não cremos nisso, a nossa pregação é vã. E aí por isso que a Bíblia fala que as más conversações corrompem os bons costumes. Cuidado, meu irmão, Satanás é sagaz, ele é astuto. Eu brinco o seguinte: se o diabo aparecer com a gente, pra gente, de rabo, de tridente, de chifre, daquela mitologia que as pessoas fazem, o que a gente vai fazer? Vai sair correndo. Vai sair correndo ou não? Mas o diabo, ele é sagaz. Uma vez eu saí correndo, não saí, mas as pernas tremeu. Nós fizemos uma campanha no monte, 7 dias, e terminou no sábado. Chegou no último dia da campanha, estava chovendo. Eu falei: então nós vamos para a igreja, vamos orar no monte, chovendo. A irmã: não, irmãozinho, a campanha é no monte, vai ter que ser no monte. Falei: então tá bom, então vamos para o monte. Aí uns levaram sombrinha, outros levaram blusa. Eu levei uma blusa, coloquei a blusa assim, e fui lá para um canto sozinho, lá embaixo orar. E estou lá, Deus, em nome de Jesus, e orando, 30 minutos, o pessoal parou de orar lá em cima. 30 minutos, eu orava em casa, isso é a introdução da oração. Vim para o monte para orar 30 minutos, é a mesma coisa de não vir. Falei: vou continuar orando. Aí chegou na hora de repreender o demônio, e eu lá, cabeça baixa, e olho fechado. Oh Deus, em nome de Jesus, eu repreendo Satanás na minha vida, eu repreendo Satanás na minha família, e estou lá guerreando, e estou lá batalhando, e o pessoal começou a conversar lá. Eu falei: deixa conversar. De uma hora para outra ficou um silêncio, e eu estou lá orando, lutando contra o demônio, e o pessoal doido querendo ir embora. Sabe o que um amigo meu fez? Ele foi com um capotão preto até no pé, e ele desceu quietinho, desceu devagarinho, e parou na minha frente e cruzou os braços. E eu estou lá repreendendo o demônio, repreendendo. De repente eu senti um negócio do meu lado, e eu falei: será que eu abro o olho? Será que não abro? O diabo está aqui nesse lugar. E agora? Eu abri o olho, mas eu estava assim, eu não olhei daqui para cima, eu olhei daqui para baixo, aquele negócio preto na minha frente. E eu comecei: Satanás, em nome de Jesus, sai daqui, aqui não é seu lugar não, aqui é lugar de oração, sangue de Jesus tem poder, eu te expulso em nome de Jesus. Falei: será que eu abro o olho ou continuo fechado? E se ele estiver aqui? Falei: vou abrir o olho. Quando eu olhei, estava lá. Falei: não é possível, está aqui ainda. E comecei, eu falei: vou levantar para me ver, né? Quando eu olhei, meu colega estava assim, kkkk. Meu irmão, é sério, a batalha é travada. Mas olha, um outro obreiro, no dia de jejum, ele estava fazendo uma tarefa sozinho, lá no meio do mato. Aí ele estava em jejum e viu um cacho de banana, e aquelas bananas bem amarelinhas, gostosas, sabe, quando dá aquela... E ele olhou para um lado, olhou para o outro, não tinha ninguém. O diabo falou: não come, não tem ninguém não, senhor, ninguém vai ver. Pastor, os obreiros não estão aqui, vai lá, come a carne dele. Falou alto e foi lá e comeu uma banana. Chegou a noite, o culto rolando, na recuperação, fogo caiu, o demônio se manifestou. Aí vai aquele obreiro todo valente, foi lá para expulsar. Eu te expulso, sai dele em nome de Jesus. Aí o diabo falou assim: né? Você acha que eu não te vi lá não, comendo aquela banana? Ele virou, levantou a mão com toda a autoridade e falou: olha aqui, diabo, com banana ou sem banana, sai dele em nome de Jesus. E o diabo saiu. Meu irmão, é sobre a palavra que a gente vive. Ou a gente crê nela ou não crê, ou a gente vive ou não vive. Deus, se a gente crê ou não crê, Deus continua sendo Deus.
Se a gente servir a Ele ou não, Ele continua sendo Deus. Se a gente adorar a Ele ou não, Ele continua sendo adorado. Mas quando a gente entende o propósito da igreja que nós somos, quando a gente entende do poder da ressurreição na nossa vida, tudo muda, tudo é transformado. E a gente precisa entender isso. Nós somos unidos pela fé em Cristo Jesus, seja no ataque ou no contra-ataque, a igreja de Cristo jamais será vencida. Diz a Bíblia que as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja. Ou seja, quando a gente está atacando as trevas e quando estamos recebendo contra-ataque, as portas do inferno não podem prevalecer. E para nós, a Bíblia fala que o que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Que em Cristo Jesus nós somos mais do que? Meu irmão, a igreja é perfeita. A igreja de Jesus é perfeita. Foi fundada no próprio Cristo. Foi pela revelação que Pedro disse: olha, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Muitas das vezes eu ouvi assim: ah não, a igreja, ela é imperfeita, porque é cheia de gente. Não, a igreja de Jesus é perfeita. Mas porém, ela é frequentada por pessoas salvas, imperfeitas, buscando a perfeição naquele que é perfeito. Tem ninguém perfeito não. Não tem ninguém santo, santo, santo. Não, nós estamos lutando contra o pecado. Nós somos santos lutando contra o pecado. Não tem super-herói. Às vezes a pessoa olha para o pastor, né, faz uma figura, ele é um super-homem, é um super-herói. Essa mulher, ela é uma heroína. Não, a Bíblia fala, Elias disse que, Tiago disse que Elias, nós éramos homens sujeitos às mesmas paixões do que Elias. Mas nós temos uma certeza. Vamos lá, Efésios capítulo 4, versículo 11. Aleluia. Efésios capítulo 4, versículo 11. Glória a Deus. Olha só, e Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Nós estamos no processo da plenitude, como diz a palavra, da estatura de quem? De Cristo, a estatura do varão perfeito. A igreja do Senhor é perfeita. Nós estamos aqui buscando a cada dia a perfeição em Cristo Jesus. E é muito importante nós entendermos, olha, o cristão precisa da igreja. Eu e você precisamos da igreja. A igreja não precisa de nós. A igreja é Jesus. Ele é santo, todo-poderoso. Deus precisa de oração? Claro que não, senão não era Deus. Deus precisa de adoração? É claro que não. Deus precisa da palavra? Não, Ele é a própria palavra. Nós precisamos da igreja. Agora, a igreja não precisa de nós. E nós temos que entender isso. Nós precisamos da igreja para tudo. Aquilo que está relacionado com o culto, ou seja, a fraternidade, a evangelização, a edificação do corpo, devemos cultivar a unidade da igreja e a fraternidade de maneira mais proveitosa, a fim de realizar o propósito divino, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. Nós temos que aproveitar de maneira sábia esse tempo precioso que estamos aqui na terra, de nos reunirmos como igreja aqui, Hebron, Chácaras,
e saber aproveitar de forma bem maravilhosa. Na edificação a Bíblia fala, uns têm salmos, outros têm cânticos espirituais. Só que infelizmente tem pessoas que eles não sabem aproveitar, eles não sabem se deleitar. Ao contrário disso, se levanta contra a igreja, se levanta contra o pastor, se levanta contra o irmão, e começa agora as guerras, as contendas, as brigas, e fala que isso tudo vem da carne. Mas a Bíblia fala que nós devemos lutar contra a nossa carne e alimentar o nosso espírito. Aproveite esse tempo precioso. A igreja é invisível pelo que diz respeito ao dono dela, que é Deus, e a sua vida espiritual, mas é visível em relação àqueles que o formam. Os dois aspectos, se os relacionarmos, não tem harmonia sempre de um modo exato. Um homem pode pertencer à igreja visível, sem que, por esse fato, pertencer à igreja invisível. Às vezes nós podemos ser até a igreja visível, mas a igreja de Deus espiritual, a casa de Deus espiritual, tem pessoas que não é, porque vive na carne, não deixa o Senhor trabalhar nesse processo, não deixa o Senhor moldar, não deixa o Senhor tocar na ferida. Já viu quando a pessoa, ela está na igreja, e quando Deus quer tocar na ferida para tratar, e Deus quer curar, a Bíblia fala que é Ele mesmo que põe a mão lá na ferida, é Ele que mexe nela, mas é Ele que traz a cura. Aí quando Deus fala, ó, você precisa consertar nessa área, a pessoa fala, opa, aí não. Igreja visível, mas a igreja invisível, a igreja espiritual, os servos de Deus é aqueles que deixam o Senhor tratar, é aquele que deixa o Senhor moldar, como vaso nas mãos do oleiro. Assim somos nós. Sabe por quê? Porque Deus conhece a nossa estrutura, e por amor, quando Ele vê que a pessoa está se afastando da igreja espiritual, do propósito dele, Ele leva a pessoa lá na mão do oleiro, e é Ele começa a trabalhar. A gente tem às vezes a tendência que quando tudo está bem, se afastar de Deus, se afastar da igreja, mas Deus conhece, sabe quem nós somos, e Ele trabalha. Devemos tomar muito cuidado em relação, preste bem atenção, à oposição e levante contra a obra de Deus. Quem é o presidente de Hebron? É o pastor Edeci. Quem é o pastor aqui titular da igreja? É o pastor João. Mas a obra é de quem? É de Deus. As igrejas que estão aí espalhadas, a obra é de Deus. Os pastores, quem levanta, é Deus de forma soberana. Nem nós mesmos entendemos. Por que Deus nos chamou? Por que Deus nos escolheu? É soberania, é só Ele mesmo para responder, e vai ser lá no céu que Ele vai nos responder. A obra é de Deus, e a gente tem que tomar cuidado, para que nós não venhamos nos opor e se levantar contra ela. Deus é quem trabalha, Deus quem move. Atos capítulo 5, versículo 38, vamos abrir lá para a gente ver, aqui o parecer de Gamaliel, o conselho que ele dá. Atos 5, 38, diz assim a palavra do Senhor: nesse caso, de agora digo a vocês, não façam nada contra esses homens, desde que vão embora, porque se esse plano ou essa obra vem de homens, será destruída, mas se vem de Deus, vocês não poderão destruí-los, e correm o risco de estar lutando contra Deus. Meu irmão, olha o que diz a palavra: se Deus é por nós, quem será contra nós? Agora, e se Deus for contra nós, quem será por nós? Dura coisa é cair na mão do Deus vivo. Ai daquele que se levanta contra a obra do Senhor. Então nós temos que tomar cuidado, vigiar para não sermos opositores ou nos levantarmos contra a vontade de Deus. Temos que vigiar para que nós não venhamos ser assassinos de nós mesmos.
que a gente está se levantando contra a igreja, a gente está se levantando contra nós mesmos, nós estamos trazendo prejuízo contra as nossas próprias vidas. Nós temos que a cada dia sermos sóbrios e vigilantes, porque quem são os assassinos da igreja? Primeiro, é aquele que não participa com frequência dos cultos e também dos pequenos grupos da igreja. Quer ser assassino de si mesmo? Para de vir para o culto. Para de participar da comunhão do corpo de Cristo. A Bíblia fala: ó, quão bom e quão suave que os irmãos vivam em unidade, união. É como óleo precioso que desce sobre a barba, e a barba de Arão, ali o Senhor derrama a bênção, e ali o Senhor derrama. Nessa noite está sendo derramado bênção e vida. Nessa noite está sendo derramado o sobrenatural, a glória, o poder de Deus. E quando a gente está unido, a gente vai aprendendo uns com os outros, o Senhor vai lapidando um ao outro, porque graças a Deus, nós somos pessoas diferentes e pensamos diferente. Se todo mundo pensasse igual, todo mundo gostasse das mesmas coisas, eu acho que seria muito, a vida não teria sentido. Falei com o Sueli outro dia: mas você, hein? Você tinha que ser tão diferente assim? Eu torço para o Cruzeiro ser atleticano. Eu torcendo para o Cruzeiro no vôlei, você torcendo por Minas? Sempre tem que ter o contraditório, né, Su? Mas eu disse para ela: maior o que nos une é o que nos separa. Quem nos une é o Senhor. Quem nos une é Jesus Cristo. Eu brinquei com ela. Então nós temos que tomar cuidado, porque nós estamos cultuando. O culto é um encontro do homem com Deus, de forma pessoal e de forma coletiva. Não tem como ser igreja sozinho. A Bíblia fala que onde há 2 ou 3 reunidos, Ele se faz presente. Aí está a igreja. Tem que ter unidade, tem que ter comunhão. A palavra de Deus fala que nós não devemos deixar de congregar, como é costume de muitos. A igreja somos nós, sim, mas quando nós estamos reunidos, nós fazemos parte do corpo de Cristo. E se está faltando alguém, a gente é membro do corpo, então o corpo está desfalcado. Na ceia do Senhor, o irmão não veio porque foi passear, porque está descansando, está desfalcado o corpo. Nós temos que ter um dos cultos mais importantes, todos os cultos são, mas a ceia do Senhor é a unidade do corpo de Cristo. E nós não podemos deixar esse prazer, essa essência, deixar com que esse fogo deixe de arder no nosso coração, pela casa de Deus, pelas coisas de Deus. Segunda atitude que a pessoa tem para se assassinar a si mesmo: aquele que não respeita os horários da reunião. A falta de pontualidade pode virar um assassinato de sua igreja. Reunião de culto na congregação tem início e tem fim. Tem pessoas que não esperam nem o pastor dar a bênção apostólica, ele já vai embora. Não espera nem a palavra terminar e vai embora. Mas o culto aqui, a reunião dos santos, tem início e tem fim. E a gente tem que aprender, sabe? A gente às vezes, o ser humano hoje, os cristãos, estão perdendo o temor a Deus, estão perdendo o respeito, a reverência das coisas de Deus, da casa de Deus. E a gente não pode deixar com que isso tome o nosso coração. O momento da palavra é um momento especial, e a gente não pode arredar o pé, porque Deus, basta uma palavra e tudo é transformado, e o diabo vai tentar fazer você tirar sua atenção da palavra. Tem uma irmãzinha amiga minha, que ela não consegue ficar, primeiro, ela só chega atrasada, ou no final do louvor, ou no início da palavra, e segundo, ela não consegue ficar sentada ouvindo a palavra toda, e ela fica na porta da igreja. Na hora que passa a gente, ela sai correndo. Jesus te ama, tem um propósito na sua vida. Aquele não é o momento dela evangelizar, é o momento dela se alimentar, se fortalecer, para depois ela dar. E ela: Jesus te ama, e ali começa a conversar, aí depois ela entra na igreja, o pastor lá pregando, ela nem sabe o que está falando. E um certo dia ela entrou, e o pastor disse: irmãos, o diabo veio para matar, roubar e destruir. E ela entrou: glória a Deus, aleluia. O pastor virou: glória a Deus, aleluia, não, irmã, misericórdia. Respeito, reverência.
ao momento do culto, ao momento da palavra. Depois, está vendo? Você não presta atenção. Eu falei com ela, você viu? Você deu glória para o diabo. Não deu glória a Deus, você deu glória para o diabo. Ela, nossa, o que eu fiz? Nós temos que ter, olha, esse respeito, essa reverência. Temos que a cada dia, meu querido, ter temor, honrar a Deus. A Bíblia fala, honrarei os que me honram e desprezarei os que me desprezam. Não é que Deus quer, mas é através dos nossos atos. Nós seremos honrados a maneira que a gente honra a Deus. Nós seremos bons líderes lá na frente, a maneira que a gente honra os nossos líderes hoje. Como que a pessoa quer ser um bom líder, se quando ela é liderada, ela não respeita? Não é verdade? Então, terceira atitude, só aparece quando tudo está bem. Tem pessoas que às vezes só aparecem na igreja quando tudo está bem. A luta vem, as circunstâncias contrárias vêm, o que ela faz? Quando está recebendo de Deus, né? A área financeira, a família, está tudo dando certo. Ela está levantando a mão e dando glória. Mas na hora que o negócio começa a apertar, na hora que a aprovação vem, o processo de Deus vem, ela pula fora. Nós temos que aprender, como o apóstolo Paulo disse, que o contentamento, ele é um aprendizado na nossa vida. Nós não podemos servir a Deus por aquilo que Ele pode nos oferecer, mas por aquilo que Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador. Ele nos resgatou, nos transportou do império das trevas para o reino da sua maravilhosa luz. Olha só, Ele nos tirou de um estado e nos transportou, nos levou para outro. Nós estávamos perdidos e fomos resgatados, fomos salvos, fomos libertos, transformados pelo poder de Deus. E o apóstolo Paulo falou assim, eu aprendi a me contentar com todas as circunstâncias. Na bonança, na escassez, na honra, na humilhação. E ele diz, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Meu irmão, nem tudo às vezes é pecado não, nem tudo é o diabo não. Olha Jó, os amigos, você está assim por causa de pecado. E não era Deus provando o coração de Jó, era Deus mostrando para o diabo que o tudo de Jó não era aquilo que ele possuía, mas o tudo de Jó era Deus. O diabo achou que tinha tirado tudo de Jó, mas era o engano dele. Tudo de Jó era o Senhor, e ele disse, nu eu vim, nu eu voltarei, bendito seja o nome do Senhor. Então, sempre teremos argumentos favoráveis ou contrários. A gente sempre vai ter argumento, ou favorável para ir na igreja, favorável para ir para o monte, favorável para se santificar, favorável para se consagrar, mas a gente sempre vai ter também argumentos contrários. Você trabalhou o dia inteirinho, mas foi aquele dia ralado mesmo, e você vai chegar em casa e é dia de culto. Na hora que você chegar em casa, você vai olhar para o seu sofá, e a sua carne vai dizer assim, véi, estou te esperando. A televisão vai olhar para você e vai dizer, pega o controle e me liga. Não vai no culto hoje não, afinal, você está cansado. Não é verdade? É. Aí você vai lá dar aquela sentada, o sofá vai falar assim, não senta não, deita. Aí sabe o que você vai fazer? Você vai dizer, olha, você fica quietinho no seu lugar, porque agora não é hora disso, agora é hora de eu adorar o Senhor, agora é hora de eu ir buscar a face do Senhor. Ele vai dizer, mas você está tão moído, e sabe o que acontece? Quando chega aqui, a gente é renovado, é restaurado, espiritualmente, mentalmente, fisicamente, e o cansaço vai embora, e vai tudo embora, e a glória de Deus se manifesta na nossa vida. A gente sempre vai ter argumento para dizer sim ou não, vou fazer ou não vou fazer. Sempre vai ter uma desculpa para não fazer, mas vamos ter argumento para fazer. É uma luta diária contra a nossa carne. O diabo já foi vencido, o pecado já foi vencido, agora nós lutamos contra o nosso eu, e vai vencer quem tiver mais forte. Sabe o que afasta o cristão da comunhão com Deus e com os irmãos? Primeiro, o que afasta os irmãos da comunhão com Deus e com a igreja é coisas boas.
Não é coisas ruins, não. A Bíblia fala, os deleites da vida, tudo tem o seu tempo. Coisas boas também podem afastar, basta a gente tem que saber lidar com a circunstância. E sabe qual que é outra coisa que afasta o cristão da comunhão com Deus e com a igreja? A Bíblia fala lá em Hebreus, deixando todo o embaraço e o pecado que tenazmente nos rodeia. Sabe o que é o embaraço? É aquilo que às vezes a gente vai deixando acontecer. Ah, não, hoje, 7h30 da noite, tem culto, e é a hora do jogo do Cruzeiro. Eu vou no culto todo dia. O jogo não é sempre que tem. Estou falando de jogo é porque quem gosta, né? As pessoas podem gostar de outras coisas. Ah, eu não vou hoje não, né? No outra quinta eu vou. Ao embaraço começando. Aí vai chegar no outro dia, no mesmo dia do culto vai ter o jogo. Ah não, outro dia eu vou. Ao embaraço, e daqui a pouco a pessoa não consegue mais, não tem mais força para voltar. Então olha, os deleites da vida, e o embaraço, e o pecado, que tenazmente nos rodeia, mas a gente tem domínio sobre ele. Deus criou Adão, e ele deu domínio para Adão, para governar, para reinar, e nós também temos o domínio da nossa carne, nós temos domínio para governar, para reinar nessa terra, porque quem habita em nós hoje é o Espírito Santo de Deus. E antes mesmo da gente pecar, a Bíblia fala que Ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo faz isso não vai para esse caminho não. A pessoa cai porque ela quer, porque Ele nos convence, amém? Outra atitude daquele que se assassina a você mesmo, aquele que encontra falha em tudo e em todos, critica tudo, critica todos, responsabiliza tudo e todos, mas ele mesmo tem culpa de nada, ele mesmo tem responsabilidade de nada, ele mesmo não assume nada. Lembra a síndrome de Adão e Eva? Senhor, foi a mulher que tu me deste. Aí, Adão jogou a culpa na serpente. Um foi jogando a culpa no outro. E assim é na nossa vida. A gente tem que tomar cuidado. Nós temos responsabilidades para realizarmos na casa de Deus. Responsabilidade de assumir as nossas falhas. Olha, eu errei. Ser humilde é reconhecer as suas falhas, ser humilde é recomeçar, ser humilde é reconhecer, olha, eu sou pecador. E o apóstolo Paulo falou que o principal de todos era quem? Era ele. Não, a responsabilidade para fazer a igreja crescer é minha, a responsabilidade para evangelizar é minha, a responsabilidade para buscar o Senhor é minha, a responsabilidade de ter comunhão com Deus é minha. Aquele que vê os problemas, divulga, não dá ideia para solucionar e nem resolve nada. Meu querido, o mundo exalta para humilhar, mas Deus humilha para exaltar. As pessoas que estão aí no mundo, é humilhada pelo diabo, é humilhado por tantas coisas e não está nem aí, é humilhado no outro dia está lá, mas Deus não. E o diabo às vezes exalta a pessoa, mas depois humilha ela. Deus não, Deus ele nos humilha, mas essa humilhação é o trabalhar de Deus na nossa vida, para Ele nos exaltar. Quinta, não devolve o dízimo, que é mandamento, e nem oferta na casa do Senhor, que é o amor que nós temos à obra. Tem pessoas que é apenas consumidor. Uma igreja vai para o CTI pela negligência daqueles que não ajudam de fato e de verdade. Tem muita igreja que está aí passando dificuldade, porque tem crente que não devolve o dízimo, porque não oferta com amor. A Bíblia fala que Deus ama quem dá com alegria. Tem coragem de comprar um tênis caro, tem coragem de comprar uma roupa cara, tem coragem de fazer uma viagem para o exterior, mas quando se fala das coisas de Deus, ele escolhe a menor nota no bolso para dar de oferta. Quando o pastor levanta a campanha, já vem esse pastor falar de campanha de novo, já vem esse pastor falar de dinheiro de novo. Essa igreja não para de falar de dinheiro, meu irmão. Dízimo é mandamento, é uma ordem que Deus nos deu. Oferta é voluntária. Paulo disse, olha, Deus ama quem dá com alegria, cada um contribui conforme propôs no coração. Paulo estava levantando uma oferta para a igreja.
Ele disse: cada um contribui conforme propôs no coração. Todos os ministérios e grupos da igreja necessitam de recursos para serem executados com excelência. Na obra de Deus, há cursos operacionais, missiológicos e educacionais. Tanto operacional, missões, e também diz de evangelização, e na educação, ou seja, no conhecimento da palavra. Todo grupo da igreja necessita de dinheiro para investir, para que algo melhor aconteça e para que o reino de Deus venha se multiplicar. Quinto, fica revoltado se não for eleito ou nomeado para um cargo de liderança. Se a pessoa não for nomeada ou tiver um cargo, ela fica aborrecida. Sabe qual que é o maior cargo do reino de Deus? É de servo. De senhor já está ocupado. É o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Nós estamos aqui para servir uns aos outros. Sétimo, aquele que não vai em busca dos desigrejados e dos perdidos. Se a gente quer assassinar nós mesmos, para de buscar o perdido. Para de se preocupar em evangelizar. Para de ir atrás do irmão que não está vindo mais na igreja. Aí eu vou lá, o irmão sumiu, eu vou lá fazer uma visita para ele. Ovelha gera ovelha, pastor cuida de ovelha. Nosso papel é cuidar, mas gerar, a Bíblia fala: ide por todo mundo e pregai o evangelho. E para terminar, sabe quem que é assassino de si mesmo? É aquele que deixa de orar pelo reavivamento da igreja. A Bíblia fala assim: orai sem cessar. Você tem orado pela sua igreja? Tem orado pelo seu pastor? Tem orado pelos grupos da igreja? Você tem orado para que Deus salve vidas, liberte, transforme? Sabe qual que é o maior benefício que um líder ou que um servo de Deus, que um homem pode fazer para a igreja? Olha só a frase que diz: um homem que mobiliza a igreja cristã em oração dará a maior contribuição para a evangelização do mundo na história. Uma maior contribuição que a gente pode dar para a igreja é orar por ela, é orar uns pelos outros e viver cada dia na fé, alicerçada em Cristo Jesus. Amém? Vamos colocar de pé? Aleluia. Glória a Deus. Nós precisamos, meu querido, de ser reavivados todos os dias. Nós precisamos do Espírito Santo todos os dias. Nós dependemos do Senhor 100%, toda hora, todo momento. Ah, se não fora o Senhor, diz a palavra, os nossos inimigos teriam nos engolido vivos. Nós dependemos do Senhor. Nós dependemos da casa de Deus. Feche os seus olhos nessa noite. Nós dependemos sim da casa do Pai, da comunhão do corpo de Cristo. Nós dependemos a cada dia de mantermos a nossa fé firme e alicerçada no Senhor. Glória a Deus por essa igreja, que é uma igreja que não tem negligenciado a obra de Deus, é uma igreja que não tem negligenciado a comunhão, é uma igreja que não tem negligenciado a frequência nos cultos, participação dos grupos, uma igreja que não tem negligenciado o dízimo, oferta, uma igreja que não tem negligenciado a oração, não tem negligenciado a busca aos perdidos e os necessitados, uma igreja que tem respeitado a unção de Deus sobre a igreja, é uma igreja que não tem buscado o Senhor, não somente por aquilo que Ele pode oferecer, mas por aquilo que Ele é. Glória a Deus por essa igreja, porque tem cumprido o propósito de Deus. Tudo isso tem acontecido porque tem honrado o nome do Senhor Jesus, tem honrado a glória, a unção de Deus que é derramado dia após dia neste lugar. E nessa noite, meu querido irmão, tem uma unção sobrenatural sendo liberado do trono de Deus para as nossas vidas. Essa noite é noite de reavivamento espiritual, é noite do sobrenatural do Senhor nas nossas vidas.
nós sairemos daqui nessa noite impactados pelo poder de Deus. Vai recebendo nessa noite uma unção nova. Vai recebendo nessa noite renovo espiritual. Vai recebendo nessa noite força, poder, ânimo. A palavra de Deus diz: tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Tempos trabalhosos estamos vivendo na face da terra, mas somos a igreja do Senhor, e a palavra de Deus nos garante que as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja do Senhor. E nessa noite o Senhor está alicerçando a nossa fé, está aumentando a nossa fé, está despertando a nossa fé. Meu querido, creia no poder de Deus, creia nos profetas de Deus, creia na palavra de Deus. Ela é viva, é eficaz, é poderosa. Maior é que está conosco do que está no mundo. Feche os seus olhos, levanta a sua mão. Vai recebendo nessa noite uma unção nova. Vai recebendo nessa noite a honra do Senhor. Eu quero profetizar e declarar em nome de Jesus. O Senhor levantou o Hebrom de chácaras para cada dia viver o sobrenatural e a glória de Deus. Esse lugar já está pequeno e vai continuar pequeno. Vai vir um próximo lugar, vai ser maior e também vai ficar pequeno. Receba nessa noite uma unção de ousadia, unção de coragem, unção de trepidez, visão de águias, discernimento, autoridade, poder, em nome de Jesus. Receba o governo, o domínio do Senhor sobre a sua vida. Nada vai te parar, nada vai te deter. Receba nessa noite unção de ousadia. O Senhor vai te usar de forma tremenda e poderosa, seja na área da evangelização, seja na área da educação, no diaconato, seja no louvor, seja na pregação, seja no cuidado das crianças, seja no que for, no contexto do grupo da igreja. O Senhor nessa noite está te dando capacitação que vem do alto. O coração de Deus tem se alegrado, porque essa igreja tem honrado o Senhor. Receba unção nova nessa noite. Aleluia. Vai adorando o Senhor, vai exaltando o nome dele. Não irei, sem ti não irei. Não nos deixe sair da tua presença. Sem ti não irei, sem ti não irei. Não nos deixe sair da tua presença. Nos deixe ser a geração que busca a tua glória mais que a própria vida. Nos deixe ser a geração que busca a tua glória mais que a própria vida. Sem ti não irei, sem ti não irei. Não nos deixe sair da tua presença. Sem ti não irei, sem ti não irei. Não nos deixe sair da tua presença. Oh, oh, oh.
ti não irei, não nos deixe sair da tua presença. Diga para ele. Sem ti não irei, sem ti não irei, não nos deixe sair da tua presença. Senhor, essa é a nossa oração. Sem ti, Senhor, sem a tua presença, a igreja não sobrevive. Meu Deus, porque tu és a vida da igreja. Tu és o ar, ó Deus, que enche os pulmões da igreja. O Senhor é o cabeça da igreja. O Senhor merece toda a glória, toda a honra, e nossa oração é essa. Não nos deixe, Senhor, não nos deixe sair da tua presença, não nos deixe sair da sua vontade. Meu Deus, alinhe os nossos passos, nossas intenções, motivações, todo o nosso caminhar seja guiado por ti. Há uma nuvem, Senhor, sobre a igreja. Meu Deus, é a direção, é a orientação do Senhor, e nós queremos estar sempre debaixo dessa nuvem, sempre debaixo da tua vontade, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Que bênção, querido. Obrigado, pastor Samuel.